todo mundo, bom fim de semana, amigos e seguidores do canal. Hoje, dia 20 de agosto de 2022, já estava mais ou menos no tempo da gente retornar para passar para outros clássicos de terror, talvez uma radiofonizaçãozinha, ou voltar para algum conto autoral meu, mas hoje é impossível, nós temos que continuar no Lovecraft por uma razão muito simples. Hoje é aniversário do HP Lovecraft. Hoje ele estaria fazendo 132 anos de idade. Né? Ele nasceu em 20 de agosto de 1890, né? E nós vamos então fazer aqui uma homenagem ao Lovecraft. Vou narrar um conto que não é... Esse é disponível, tudo bem, mas ele não é assim tão comum, não é lá muito conhecido, por uma simples razão. Ele é o primeiro conto, vem lá do fundo do baú essa postagem. O Lovecraft, ele escreveu esse conto com 15 anos de idade. E, portanto, é uma obra praticamente da infância, né? Hoje em dia, um cara de 15 anos é mais que adolescente, mas naquela época não era bem assim. Então ele tinha, ainda mais numa cidade como Providence, ele era uma criança e já tinha o dom da ficção, da literatura, como vocês vão ver, do fantástico. Por sinal, um detalhe mais da biografia dele, que a gente vem aos pingando aqui alguns aspectos. Ele foi o responsável, sabidamente o responsável pelo interesse do Lovecraft no fantástico, foi o avô dele. O avô dele tinha o hábito de contar histórias de terror para ele, o tipo de coisa que eu adoro fazer com meus filhos. E o avô do Lovecraft narrava em estilo gótico, alguns contos que ele mesmo inventava, não era um literato, né? Mas ele contava histórias de assustar pro Lovecraft, muito bom para a formação de qualquer criança. Ele fazia isso num estilo de literatura gótica, né? E isso claramente moldou o interesse do menino pelo fantástico. O Lovecraft era tão bem dotado para as letras, né, que ele escreveu contos já desde 6 anos de idade. Acontece que os contos anteriores a esse que eu vou narrar, o Lovecraft mesmo, quando chegou na maturidade da sua produção, ele destruiu esses contos todos, não existe registro deles. Só os nomes das histórias, né? Tem o considerado primeiro escrito dele, ele tinha 6 aninhos, era o Lorde Mexeriqueiro, The Lord of the Dropper. Esse daí não existe, né? Mais um punhado deles. Mas o conto de 1905, quando ele fez 15 anos, esse sim existe, foi publicado em livro, tal, depois como uma espécie de curiosidade. Então, foi uma sacada do fundo do baú que eu fiz aqui, para não estar postando apenas mais uma obra-prima do Lovecraft, né? Mas sim uma coisa que talvez seja do interesse de vocês, né? Conhecer um pouquinho do trabalho da infância e adolescência do mestre. Chama-se A Criatura na Caverna. Foi escrito em 1905, com 15 anos, portanto, ele é de 1890. E A Criatura na Caverna é a nossa The Beast in the Cave, é a nossa postagem da semana. Espero que vocês gostem, espero que os fãs do Lovecraft tenham uma boa surpresa. Para os que não conhecem, aqueles verdadeiramente fãs mesmo, os mais interessados na biografia do cara já devem ter lido a história. Mas é sempre interessante ver, né? Eu não conheço uma versão narrada em português Tem até versão narrada em inglês, eu já ouvi, mas nem sei onde exatamente, mas vai ser uma postagem que eu espero que desperte o interesse de vocês que gostam do Fantástico, que seguem o canal e que são fãs como eu, do Howard Phillips Lovecraft. Então, um abraço a todo mundo. Aquela coisa, pediria para vocês para darem os likes, fazer os comentários quando tiverem alguma coisa a dizer. Agora, uma coisa fácil de fazer, que ajuda facilmente o canal, é você compartilhar. E compartilhar, você não precisa de fato compartilhar efetivamente. Se você tiver para quem mandar, tanto melhor. Agora, se vocês apenas copiarem um link, compartilhar, uma das opções do compartilhamento é o copiar o link. Se você copiar o link
Mesmo que você acabe não enviando o link, ele já conta lá no algoritmo do YouTube como um interesse, já aumenta a exposição das postagens, é bem útil para aumentar o número de pessoas que acessam esse nosso trabalho. Então, é isso aí, abraço a todo mundo, bom fim de semana. A Criatura na Caverna, 1905, Howard Phillips Lovecraft. A Criatura na Caverna, Howard Phillips Lovecraft, 1905. A conclusão apavorante que viera gradualmente a apoderar-se da minha mente confusa e relutante era agora uma certeza horrível. Estava perdido, completa e irremediavelmente perdido, nas vastas e labirínticas reentrâncias da caverna do mamute. Por muitas voltas que dessem em qualquer direção, os meus olhos cansados não eram capazes de avistar algum objeto que servisse de marco para me colocar no caminho de saída. A minha mente já deixara de acreditar que voltaria a contemplar a abençoada luz do dia, ou a percorrer as agradáveis colinas e vales do maravilhoso mundo exterior. A esperança partira. Contudo, instruído como era, devido a uma vida de estudo filosófico, retirei bastante satisfação da minha conduta desapaixonada, pois apesar de ter lido frequentemente sobre os frenesis loucos em que eram atiradas as vítimas em situações similares, não experimentei nenhum deles, mas em vez disso fiquei calmo, mal me apercebi ter perdido as minhas coordenadas. O pensamento de que, provavelmente, vagueara para além dos limites máximos de uma busca normal, nem sequer por um momento me fez perder a compostura. Se tivesse que morrer, pensei, então esta terrível, mas majestosa caverna seria um sepulcro tão bem-vindo como qualquer outro cemitério de igreja poderia ser. Uma concepção que transmitia mais tranquilidade do que desespero. Estava certo de que morrer de fome seria meu derradeiro destino. Sabia que alguns tinham enlouquecido sob circunstâncias semelhantes, mas senti não ser esse o meu fim. O meu desastre não foi resultado de falha alguma, exceto da minha, uma vez que, sem o guia saber, me separei do grupo normal de turistas e, vagueando por mais de uma hora por caminhos proibidos da caverna, vi-me incapaz de reconstituir os caminhos tortuosos que perseguira, desde que abandonei os meus companheiros. A minha tocha já começara a extinguir-se. Brevemente seria envolto pela total e quase palpável escuridão das entranhas da terra. Enquanto estava sob essa luz minguante e instável, comecei a pensar, vagarosamente, acerca das circunstâncias exatas do meu fim próximo. Lembrei-me dos relatos que ouvira sobre a colônia de tuberculosos que, tomando residência nesta gruta gigantesca à procura de saúde, do ar aparentemente salubre e puro do mundo subterrâneo, com a sua temperatura constante e uniforme, procurando sossego, encontrar em vez disso a morte, sob uma forma estranha e medonha. Eu vira as ruínas tristes dos seus tubúrios mal construídos, ao passar por elas com o resto do grupo, e questionei-me que influência sobrenatural exerceria uma longa estadia nessa caverna imensa e silenciosa sobre alguém tão saudável e vigoroso como eu. Agora, ora, dissera para comigo de forma assustadora, a minha oportunidade de resolver essa questão chegara, desde que a necessidade de comida não me levasse rapidamente a partir desta vida. Enquanto os últimos raios intermitentes da minha tocha se esbatiam na obscuridade, resolvi nada deixar ao acaso, não negligenciar nenhum meio de fuga possível. Então, reunindo todos os poderes que os meus pulmões tinham, lancei uma série de gritos bem alto, na esperança vã de atrair a atenção do guia através do meu clamor. No entanto, enquanto gritava, acreditava do fundo do meu coração que os meus gritos não serviriam de nada e que a minha voz, aumentada e refletida pelas inúmeras paredes escarpadas do labirinto negro à minha volta, seriam apenas ouvidos por mim. Contudo, de repente, a minha atenção foi atraída com um susto ao imaginar ouvir o som de passos suaves que se aproximavam do chão pedregoso da caverna. Será que conseguira a minha libertação tão cedo?
Teriam sido todas as minhas apreensões em vão? E teria o guia notado a minha ausência injustificada do grupo, seguido o meu trajeto para me procurar neste labirinto calcário? Enquanto esses pensamentos felizes me irrompiam no cérebro, estive prestes a gritar de novo, para que me descobrissem ainda mais depressa, quando, num instante, o meu deleite se transformou em horror, enquanto escutava, pois o meu ouvido, sempre aguçado, encontrava-se agora ainda mais acentuado devido ao silêncio completo da caverna, revelando à minha mente estupefata o conhecimento inesperado e apavorante de que esses passos não eram como os de qualquer homem mortal. Na quietude sobrenatural dessa região subterrânea, o som das botas do guia seriam como uma série de golpes penetrantes e incisivos. Esses impactos, porém, eram suaves e furtivos, como as patas de algum felino. Além disso, quando escutava com atenção, parecia distinguir o som de 4 pés em vez de 2. Estava agora convencido de que com os meus gritos agitara e atraíra algum animal selvagem, talvez um puma que acidentalmente se perdera dentro da caverna. Pensei que talvez o Todo-Poderoso escolhera para mim uma morte mais rápida e misericordiosa do que a fome. No entanto, o meu instinto de autopreservação, nunca totalmente adormecido, despertou-me no peito e, apesar da fuga ao perigo iminente poder poupar-me a um fim mais severo e demorado, decidi valorizar a minha vida o mais que me fosse possível. Por muito estranho que pareça, a minha mente não conseguira conceber nenhuma outra intenção por parte do visitante, a não ser uma certa hostilidade. De acordo com isso, fiquei muito quieto, na esperança de que a criatura desconhecida, na ausência de um som que a guiasse, se perdesse como eu me perdera, e assim me acabasse por ignorar. Mas essa esperança não estava destinada a acontecer, pois as estranhas passadas avançavam firmemente. O animal, evidentemente, sentiu meu cheiro, que numa atmosfera tão absolutamente livre de todas as outras influências, como o era dessa caverna, poderia sem dúvida ser seguido a grande distância. Vendo por isso que deveria estar prevenido para me defender contra um ataque misterioso e invisível no escuro, tateei à minha volta, em busca dos mais sólidos fragmentos de rocha que estivessem espalhados pelo chão da caverna ali perto, e agarrando um em cada mão, para uso imediato, esperei com resignação pelo resultado inevitável. Entretanto, o ruído hediondo das patas aproximava-se. Com certeza, a conduta da criatura era por demais estranha. A maior parte do tempo, as passadas pareciam ser as de um quadrúpede, caminhando com uma singular falta de sincronização entre as patas de trás e as da frente. E, no entanto, em intervalos regulares, imaginei que apenas 2 patas estivessem envolvidas no processo de locomoção. Questionei-me sobre que espécie de animal me iria confrontar. Deveria ser, penso eu, alguma criatura infeliz que pagara pela sua curiosidade com um enclausuramento para toda a vida nas reentrâncias intermináveis da temível gruta, ao investigar uma de suas entradas. Sem dúvida, alimentara-se de peixes sem olhos, morcegos e ratos da caverna, tal como de alguns peixes normais trazidos pela enchente do rio Green, que comunica de alguma maneira oculta com as águas da caverna. Eu ocupara a minha terrível vigília com conjecturas grotescas sobre que alteração a vida na caverna poderia ter tido sobre a estrutura física da criatura, recordando as aparências horríveis atribuídas pela tradição local aos tuberculosos que tinham morrido após uma longa residência na caverna. Então, lembrei-me com um susto que, mesmo que conseguisse derrotar o meu adversário, nunca conseguiria contemplar a sua forma, uma vez que a minha tocha há muito se extinguira e eu estava totalmente desprovido de fósforos. A tensão no meu cérebro tornara-se agora assustadora. A minha imaginação desordenada conjurou formas hediondas e temíveis a partir da escuridão sinistra que me rodeava e que, de fato, pareciam pressionar-se contra meu corpo. Cada vez mais perto, as horríveis passadas se aproximavam. Parecia que eu deveria emitir um grito perfurante e, no entanto, fora suficientemente irresoluto para tentar tal coisa, pois a minha voz mal o poderia ter feito. Estava petrificado, enraizado ao local.
Duvidei se o meu braço direito me iria permitir, quando chegasse o momento crucial, arremessar alguma pedra à coisa que se aproximava. Agora, o som firme dos passos estava próximo, muito próximo. Eu conseguia ouvir a respiração pesada do animal. E cheio de terror como estava, apercebi-me de que este deveria ter vindo de uma distância considerável, estando por isso fatigado. De repente, o feitiço quebrou-se. A minha mão direita, guiada pelo meu sentido de audição sempre fiável, atirou com toda a força o pedaço afiado de calcário que eu segurava, na direção do ponto na escuridão de onde emanava a respiração e o ruído dos passos. E, maravilhado, constatei que quase atingira o seu objetivo, pois ouvi a coisa saltar, aterrando a uma certa distância onde pareceu parar. Tendo reajustado a minha pontaria, atirei o segundo projétil. Dessa forma, de forma mais eficaz, pois com uma torrente de alegria ouvi a criatura cair com o que me soou ser um colapso completo, após o qual, evidentemente, continuara estendida e imóvel. Quase sobrepujado pelo grande alívio que me invadiu, cambaleei contra a parede. A respiração continuava ofegante e profunda, de onde me apercebi que não tinha feito mais do que ferir a criatura. E agora todo o desejo de a examinar tinha cessado. Por fim, algo aliado ao infundado medo supersticioso entrara em meu cérebro, pelo que não me aproximei do corpo, nem continuei a lançar-lhe pedras de forma a extinguir a sua vida. Em vez disso, corri a toda velocidade, no que fora tanto quanto pude calcular na minha condição frenética, a direção de onde eu viera. De repente ouvi um som, ou antes, uma sucessão de sons regulares. Noutro instante distinguiram-se numa série de cliques afiados e metálicos. Dessa vez não havia dúvidas, era o guia. E então gritei, clamei, berrei, até bradei de alegria ao contemplar nos arcos abobadados por cima do cintilar pálido e fraco que conhecia a luz refletida de uma tocha que se aproximava. Corri ao encontro da luz e antes que pudesse perceber completamente o que acontecera, estava deitado no chão, aos pés do guia, abraçando as suas botas e falando rápida e desarticuladamente, apesar da minha reserva ostensiva, de uma forma bastante idiota e sem significado, despejando a minha história terrível e ao mesmo tempo oprimindo o meu auditor com declarações de gratidão. Após um longo tempo, acordei para algo como a minha consciência normal. O guia notara a minha ausência quando da chegada do grupo à entrada da caverna, e procedera com seu sentido de direção intuitivo a uma busca meticulosa das passagens, logo a seguir ao local onde me tinha falado pela última vez, descobrindo assim o meu paradeiro após uma busca de cerca de 4 horas. Pela altura em que ele me contou isto, eu, encorajado pela sua tocha e pela sua companhia, comecei a refletir sobre a estranha criatura que ferira, a apenas uma curta distância dali, na escuridão. Sugeri que fôssemos averiguar, com a ajuda de lanternas, que tipo de entidade seria minha vítima. Consequentemente, retrocedi, desta vez com uma coragem nascida do companheirismo, à cena da minha experiência terrível. Cedo avistamos um objeto branco no chão, um objeto ainda mais branco que o próprio calcário brilhante. Avançando com cautela, demos aso a uma exclamação simultânea de espanto, pois de todos os monstros não naturais que qualquer um de nós contemplara em vida, este era, sem dúvida, o mais estranho. Parecia ser uma espécie de macaco antropóide de grandes proporções, fugido talvez de alguma exposição itinerante de animais. O seu pelo era branco como a neve, uma coisa devida sem dúvida à ação branqueadora de uma longa existência dentro das restrições negras da caverna, mas era também surpreendentemente ralo, tendo de fato bastante pouco, exceto na cabeça, onde era de tal comprimento e abundância que lhe caía sobre os ombros em profusão considerável. A sua face não estava virada para nós, uma vez que a criatura jazia quase diretamente sobre ela. A inclinação dos membros era bastante única, explicando, contudo, a alternação do seu uso, que eu anteriormente notara como estranha. De fato, essa criatura apoiava-se para se deslocar ora em 4, ora em 2 membros. Da ponta dos dedos dos pés ou das mãos estendiam-se longas garras parecidas com as dos ratos. Os pés ou mãos não eram preenses, um fato que eu relacionei com a longa residência na caverna, que, como mencionei anteriormente,
se tornava evidente, dada a brancura difusa e quase sobrenatural tão característica de toda a anatomia. Não parecia ter cauda. A sua respiração tinha-se agora tornado muito débil, e o guia já empunhara a pistola com a clara intenção de terminar com a vida da criatura, quando um som súbito, emitido por esta última, fez com que a arma caísse sem ser usada. A natureza do som era difícil de descrever, não era como o tom normal de qualquer espécie de símio conhecido, e questionei-me se essa qualidade sobrenatural não seria o resultado de um longo, continuado e completo silêncio, quebrado apenas pelas sensações produzidas pelo advento da luz, uma coisa que a criatura não vira desde que entrara na caverna. O som, que eu poderia tentar fracamente classificar como um tipo de conversa, de tom profundo, continuava tenuemente. De repente, um espasmo passageiro de energia pareceu passar pelo corpo da criatura. As patas entregaram-se a um movimento convulsivo e os membros contraíram-se. Com um espasmo súbito, o corpo branco rebolou e o seu rosto ficou virado na nossa direção. Por um momento, fiquei tão assolado de horror perante os olhos que nos tinham sido revelados que não reparei em mais nada. Eram pretos, esses olhos de um negro azeviche profundo, em contraste hediondo com a pele e o cabelo branco como a neve. Como as de outros habitantes das cavernas, estavam bastante afundados em suas órbitas e eram completamente destituídos de íris. Ao observá-los mais de perto, vi que estavam assentes numa face menos prógnata do que a do macaco comum, e esse ser era infinitamente menos peludo. O nariz era bastante distinto, enquanto fitávamos então esta visão sinistra que se apresentava aos nossos olhos, e os lábios grossos da criatura abriram-se, e deles foram emitidos vários sons, após os quais essa coisa acabou finalmente por morrer. O guia agarrou a manga do meu casaco e tremeu de forma tão violenta que a luz abanou intermitentemente, lançando estranhas sombras em movimento nas paredes. Não fiz qualquer movimento, mas fiquei rigidamente parado, com os meus olhos horrorizados e fixos no chão à minha frente. O medo desapareceu, e o espanto, pavor, compaixão e reverência ocuparam o seu lugar, pois os sons balbuciados, pronunciados pela figura atacada, que jazia estendida na pedra calcária, disseram-nos a verdade assombrosa. A criatura que matei, a estranha besta da caverna desconhecida, era, ou em certa altura fora, um homem. Fim.